E aí pessoal, tudo bem? Vamos continuar? Neste vídeo nós vamos fazer alguns apontamentos sobre o princípio da isonomia tributária, ou princípio constitucional da isonomia em matéria tributária. A base constitucional do princípio da isonomia tributária está no artigo 150, inciso 2, que tem a seguinte redação: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, inciso 2, instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Então esse é o conteúdo jurídico do princípio da isonomia em matéria tributária. Vocês percebem que o princípio da isonomia tributária, com previsão genérica no artigo 5º caput da Constituição e especificadamente no artigo 150, inciso 2, informa que os contribuintes em situações equivalentes deverão ser tratados de forma igual. É o que se denomina isonomia formal. Já por seu turno, os contribuintes em situação não equivalente, ou seja, em situação desigual, eles deverão ser tratados de forma desigual na medida em que se desigualam. É a conhecida isonomia material. O objetivo é concretizar o primado constitucional da igualdade de todos na lei e perante a lei. Observem, senhores, o seguinte: as pessoas, naturalmente, elas são desiguais. Tem pessoas que estão em situações de igualdade, uma em relação às outras, mas é muito comum, na maioria das vezes, que as pessoas se encontrem em situações não equivalentes. Segundo o dispositivo constitucional, tratar pessoas que estão em situação de desigualdade de forma igual é promover injustiça social. Vocês sabem que o caput do artigo 5º da Constituição, ele se inicia com o primário da igualdade de todos perante a lei. Abra o artigo 5º da Constituição, leia: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Então perceba que o artigo 5º da Constituição, que é o que inaugura os direitos e garantias fundamentais, ele se inicia com o princípio da igualdade formal. Aquela máxima velha aristotélica, tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual, na medida em que se desigualam, ficou muito conhecido no meio jurídico em razão do magistério primoroso do jurista Rui Barbosa. Hoje, dificilmente um estudante de direito não conhece essa máxima aristotélica. Agora, nós precisamos conhecer algumas nuances do princípio da isonomia. Professor, tem diferença entre o princípio da isonomia e o princípio da igualdade? Na prática, não há distinção, tá? A distinção ela é meramente terminológica. Se você fizer um estudo mais aprofundado, você vai perceber que tem alguns autores que defendem que igualdade não é princípio jurídico, não é norma, mas é um valor axiológico que orienta a elaboração de normas jurídicas. Na verdade, a igualdade, enquanto um valor que inspira o legislador na formulação de suas políticas públicas, na consecução dos fins do Estado, ela, quando está positivada, ela deveria ser denominada princípio da isonomia. Mas para fins práticos, princípio da igualdade, princípio da isonomia, não há tanta diferença. Mas é interessante você saber que tem autores que defendem esse ponto de vista. Agora, percebam, quem são os destinatários do princípio constitucional da isonomia tributária? Sem sombra de dúvidas, o Poder Legislativo, o Poder Executivo e o Poder Judiciário. Todos os três são destinatários, porque todos os três interpretam e aplicam normas jurídicas. É necessário perceber, contudo, que há uma distinção doutrinária que separa a igualdade formal e a igualdade material.
será que os três poderes constituídos são destinatários tanto da igualdade formal quanto da igualdade material? Vamos ver. Quanto ao poder legislativo, disse que ele é destinatário principalmente da isonomia na lei. Já ao poder executivo e o poder judiciário, disse que eles são destinatários da isonomia perante a lei, pelo menos a princípio. Sob o aspecto, então, meramente formal, a isonomia pressupõe tratamento igualitário de todos perante a lei, sem qualquer distinção. É o que está no caput do artigo 5º da Constituição. Ou seja, a lei deve ser interpretada de forma igual para todos. Agora, sob o aspecto material, a isonomia ela pressupõe um tratamento igual dos iguais e desigual de desiguais. Ou seja, de indivíduos que se encontram em situação de desvantagem fática para que substancialmente, ou seja, materialmente, sejam igualados na lei e perante a lei. Então se impõe uma questão. Qual dos poderes constituídos deve concretizar o princípio da isonomia material? Esse princípio que admite o tratamento desigual de pessoas que se encontram em estado de desvantagem fática. É o legislativo? É o executivo? É o judiciário? Resposta. A isonomia material, ela pressupõe, conforme já mencionado, a igualdade na lei. Logo, o fator de discrimen, o fator que vai autorizar um tratamento desigual, ele deve ser criado pelo legislador à luz dos princípios constitucionais, da proporcionalidade e da razoabilidade. E mais, o poder executivo, ele não pode, pelo menos como regra, inovar primariamente a ordem jurídica, a não ser nas excepcionais hipóteses de edição de medida provisória e de lei delegada. E o poder judiciário, a princípio, ele deve deferência, respeito, acatamento à ordem jurídica posta. Não pode o judiciário, a rigor, debelar-se contra as legítimas escolhas dos representantes eleitos pelo povo, que formalmente alvitram os destinos das ações governamentais, mais propícias à consecução dos fins almejados pelo Constituinte. Em outros termos, o Poder Legislativo, os membros que compõem o Poder Legislativo, os parlamentares, são eleitos pelo voto direto. O Poder Judiciário não é composto por membros eleitos. Então, quem tem o batismo da vontade popular dentro dessa análise são os membros do Poder Legislativo. Então, são eles que, pelo menos a princípio, são os destinatários da isonomia material. Compreendido? Porém, dentro do contexto teórico do neoconstitucionalismo, que trouxe de entre várias diretrizes a força normativa dos princípios, a supremacia da Constituição e a expansão da jurisdição constitucional, em que pesem as críticas doutrinárias, tem-se admitido excepcionalmente ao Poder Judiciário a concretização do princípio material da isonomia, quando verificada omissão legislativa, discriminações negativas e legítimas. Nós temos alguns exemplos que vão ser vistos ainda nesta aula. Novamente a pergunta: qual dos poderes constituídos deve concretizar o princípio da isonomia material? Legislativo, executivo ou judiciário? Em regra, o poder legislativo. Pelo menos é o poder legislativo que detém a legitimidade para concretizar o princípio, o ideal da igualdade de todos na lei e perante a lei. O poder executivo concretiza o princípio da igualdade ou da isonomia material? Resposta: o executivo, ele o faz dentro dos limites impostos pela Constituição. Por exemplo, quando ele edita medida provisória ou quando ele edita lei delegada. Medida provisória e lei delegada são atos normativos de natureza primária, previstos no artigo 59, inciso 4 e 5, ou 3 e 4, e com metodologia própria,
inovam primariamente a ordem jurídica. E também quando ele faz dentro dos limites legais. É possível, por exemplo, que uma lei autorize o Poder Executivo, por meio de decreto, regulamentar alguns aspectos daquilo que se pretende como ideal concretizador da isonomia material. Agora, o Poder Judiciário, ele pode concretizar no exercício de sua função típica a igualdade material? Sim, pode. Nós vimos agora, dentro do contexto do neoconstitucionalismo, o Judiciário tem assumido um papel de protagonismo na consecução das políticas públicas, objeto de crítica por diversos segmentos da ciência do direito. É o que se tem denominado de ativismo judicial. O Judiciário ele faz, na hipótese de manifesta omissão inconstitucional ou de discriminação negativa e legítima. Nós temos alguns exemplos de aplicação do princípio da isonomia pelo Poder Legislativo. A Lei 11.482 de 2007, no artigo 1º, incisos 4 a 8, ela prevê as alíquotas progressivas para o imposto sobre a renda. É uma hipótese de concretização da igualdade material. Exemplo de aplicação do princípio da isonomia pelo Executivo. O Decreto 9.580 de 2018, que trata do regulamento do imposto sobre a renda e que detalha a Lei 7.703 de 88, regulando, dentro dos contornos legais, rendimentos isentos e a progressividade de alíquota do referido imposto de renda. Nós temos também um exemplo, vou citar aqui um exemplo de aplicação do princípio da isonomia pelo Poder Judiciário. No habeas corpus 77.530 do Rio Grande do Sul, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a renda, não o ilícito, não uma atividade ilícita, mas que a renda de atividade ilícita deveria ser tributada. E o objetivo aqui foi a concretização da isonomia material. Outro detalhe importante que nós precisamos analisar é o do princípio da isonomia e da capacidade contributiva, prevista aí no artigo 145, parágrafo 1º. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitar os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Mais detalhes acerca desse dispositivo nós veremos no próximo vídeo. Até lá!